Muito bem, nós vamos falar então sobre o terceiro templo. Os judeus irão construir esse templo, e na verdade já começaram, em território de Jerusalém, Israel. Após sua construção, haverá uma invasão mundial pacífica, porém profana, ou seja, no campo religioso, a ponto de trazer engano à nação judaica ao pensar que o Messias chegou. Um líder semelhante ao Cristo messiânico estará ali no templo e, de tanta euforia, poucos resistirão e acabarão cedendo aos encantos. Todavia, os fiéis na terra, no mundo todo, e lá em Jerusalém, inclusive, principalmente os judeus messiânicos que já acreditam que Cristo veio de verdade, clamarão, e então, entre o Monte das Oliveiras, que representa a graça, a salvação, a misericórdia, e o Monte Templo, que representa as raízes da fé abraâmica, incluindo os árabes, verão a vinda desse Messias com o livramento, o socorro divino, e correrão para o Vale do Monte das Oliveiras. Ali eles se convencerão e se converterão à fé em Cristo. Já os resistentes ficarão para a grande tribulação, e durante 3 dias, como foi o sacrifício de Cristo, na forma das 2 testemunhas apocalípticas, Moisés e Elias, o ministério da lei e das profecias, gritarão e farão sinais e prodígios para que os enraizados na fé dos profetas antigos se convertam e creiam que o Messias chegou, e que o Messias não é aquele que está lá no templo profanando, mas este que já deu a vida para salvar. A necessidade dos sinais e prodígios sempre existiu para um povo muito enraizado em coisas terrenas, em templo, em tradições, e isso acontece nos dias de hoje, inclusive nas igrejas, que geralmente são frequentadas e assistidas por pessoas que têm raízes nas coisas profanas, ou a facilidade em se enraizar em coisas que não são divinas. Observe isso, por favor, tá? Então, haverá uma revolução espiritual de tal maneira que irão destruir esse terceiro e último templo na terra, para sempre. Porque o templo nasceu de um desejo do coração do homem e fez com que, na cabeça dele, ele pudesse limitar, prender Deus dentro de um templo. Só que ele também se prende. Na medida em que ele se envolve com Deus e Deus está dentro de um templo, ele também fica limitado ali. Razão pela qual muitas pessoas se limitam, inclusive em amarem, em viver a fé apenas dentro de um templo, subjugando ou subentendendo em suas mentes que Deus pode estar em todas as partes, mas principalmente ali e realmente só ali, de uma forma máxima. O que não deixa de ser uma grande ignorância, né? Mas então aquele templo vai ser destruído, e aí, na grande tribulação, os judeus que se apegaram e se apegam ao templo ficarão desesperados. E aí eles procurarão se converter também. E, na verdade, procurarão o Cristo, o ressuscitado, o Messias, não mais aquele. E aí será motivo para todos e tudo no universo. Cristo, aquele que fez o templo, quando ele disse: eu destruirei esse templo e o farei em 3 dias. O templo que é a ressurreição, a morada dele. Nós falamos isso na primeira parte. Portanto, não vamos detalhar agora na segunda. Sendo esse Cristo, na verdade seria o 4º templo, mas não é, né? Porque já existe esse templo, mas o templo não feito por mão humana, esse templo servirá para abrigar todos, inclusive os da grande tribulação, os mais resistentes que se converterão. Então Cristo ajuntará a todos e clamará em voz universal para que todos e tudo se rendam ao Pai que é maior que ele. Ele disse isso, ele disse, quando perguntaram quando serão essas coisas, ele disse assim, assim, assim. E perguntaram, mas o senhor não tem um tempo definido? Ele disse, não, essas coisas estão reservadas ao meu Pai.
inclusive para a mãe de Tiago também, quando disse: deixa meu filho sentar de um lado e o outro do outro lado, ele disse: a salvação, a organização nos céus, os detalhes, isso está reservado ao meu Pai, não a mim, que o Pai é maior. Quando ele disse eu e o Pai somos um só, ele disse em termos de trabalho, de poder de manifestação, mas naturalmente na hierarquia o Pai é maior. Qual o filho que não sabe disso? O filho que não sabe disso está errado. E Jesus não estaria de forma errada entendendo que ele é maior que o Pai, de maneira alguma. Na missão que ele veio, ele e o Pai estavam igual, mas ele sabe que o Pai é maior. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, porque é 1 Coríntios, porque 1 Coríntios, porque 2 Coríntios só tem até o 12, né? Então quando se fala assim, já sabe, nem precisa perguntar se é 1 ou 2. Mas no capítulo 15 da carta aos Coríntios, Paulo, na visão que ele teve indo aos céus, ele relatou muito bem sobre isso, que o que foi falado a ele. E ele então relata que o Cristo ajuntará todos para si, né, e depois que governar todos e tudo, como diz lá a profecia de quando o menino nasceu, né, um menino nos nasceu e o governo está sobre os seus ombros, centralizou tudo em Cristo. Por quê? Porque o primeiro Adão, tudo que existia foi centralizado nele para que ele administrasse as coisas, mas ele falhou. Então veio o segundo Adão, que é Jesus, em forma humana, e trouxe para si a centralização das coisas terrenas. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele abriu a porta. Eu sou o pão, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou a vida, eu sou a videira. Tá. Agora ele morreu e ressuscitou. E quando ele aparece lá no Jardim para Maria, ele disse: não se aproxime porque eu ainda estou com o meu corpo se refazendo, voltando ao estado original. Então agora já não era mais o Jesus crucificado, mas o ressuscitado, que é Cristo. E esse que é Cristo, que é o templo verdadeiro, ajuntou tudo e todos para si e entregará ao Pai, segundo diz Coríntios capítulo 15. Ao entregar ao Pai, tudo voltará como era antes. O Pai sobre todas as coisas, e todas as coisas ligadas ao Pai, submetidas a Ele diretamente. Então, esse templo chamado Jesus, através do Cristo, se desfará, e Cristo se desfará de forma isolada e se unirá ao Pai, entende? Ou seja, é como se houvesse duas chamas e essa chama volta à chama maior e tudo volta a ser apenas uma chama, ainda que dividida em várias chamas, mas uma apenas reinará, que é Deus. E assim todos e tudo estarão voltados unicamente ao Pai, a Deus. E aí podemos chamar isso de o fim? Pode ser, mas na verdade é o início, porque o fim de tudo é para que Deus seja o único absoluto. E Deus sendo o único absoluto não é o fim, é o início de uma vitória eterna. É isso sobre o terceiro templo.